E aí, Gus aqui, O Mundo Depois de Nós. Detalhe, conta a história do filme e você não percebeu, esse filme aí está dando o que falar por diversos motivos aí da Netflix. Tá, o número um aí, se você, caso ainda você ainda não tenha assistido, vale assistir, porque eu gosto de... Eu definiria esse filme como um grande filme ruim. Ele é um bom filme ruim. Porque assim, no fim das contas, é um apocalipse, né? O mundo está acabando. Porque o interessante desses filmes de apocalipse americano é que eles fazem de uma forma que só existe os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está sob ataque ali, está definhando, indo para a glória, e é como se fosse o apocalipse. Só que é só os Estados Unidos, cara. É interessante isso, né? O americano achar que só existe o umbigo dele e não existe mais ninguém. Esse filme é o típico filme de zumbi, onde, veio uma doença e aí vai acabar o mundo e tal, e não sei o quê. No final das contas, o que que acontece? Eles usaram aqui a tecnologia como forma de apocalipse. E aí é o seguinte, aí eu vou falar, dar spoiler, que se dane. Se você não quiser spoiler, é só você não assistir esse vídeo. Aí é o seguinte, vem lá, existe uma espécie, e aí assim, é todo um drama e tal, mas no fim das contas, alguém, é uma organização terrorista, sei lá o que que é que pode ter sido, conseguiu hackear os sistemas de satélite, né, de comunicação dos Estados Unidos e fez com que eles não tivessem mais comunicação com ninguém. E não só isso, como eles também conseguiram controlar todas as coisas. Então, controlar aviões, controlar navios, controlar redes de televisão, de rádio, etc. E aí, através disso, houve o caos. E aí, aqui, essa notícia do Tech Tudo, ele traz aqui algumas coisas que, com certeza, se você assistiu esse filme, você não notou, assim como eu. E entram aí também na forma como a galera produz conteúdo, né? Filme e tal, porque tem muita coisa que é feita ali de propósito, mas que a gente acaba não percebendo, mas o nosso subconsciente é capaz de perceber. E isso é uma forma de você engajar com aquele conteúdo, falar sobre ele durante muito tempo, fazer você chorar, fazer você rir, enfim, você ter vários sentimentos em torno daquilo. O filme O Mundo Depois de Nós, da Netflix, vem chamando a atenção com mensagens subentendidas que ainda mobilizam o público na internet, além de dúvidas sobre o final da produção. Então aí, o diretor é Sam Esmail, né, que também foi diretor do Mr. Robot. Se você assistiu essa série Hacker, né, você sabe que esse diretor com certeza ele é esquisito, porque essa série é esquisita. E assim como esse filme, o final do Mr. Robot é muito ruim. Aí eles têm, igual eu falei, né? Tem aqui o apocalipse digital e tal. Então, imagina, todo mundo tá conectado, você tem internet em todos os lugares e tal. E se uma organização criminosa ou algum outro governo tentando fazer aí, ao invés de jogar bomba, né, num outro lugar, pô, vamos hackear sistemas de comunicação e internet, tecnologia como um todo e controlar tudo do nosso país inimigo. Então eles abordam um pouco isso, né? São duas famílias aqui praticamente o filme inteiro. Uma família que vai tirar férias e aí acontece o apocalipse digital. Aí eles trazem aqui alguns casos que acontecem no filme que você não percebeu, assim como eu. Vamos lá, O Mundo Depois de Nós conta com um grande aliado para revelar detalhes sobre os sentimentos dos personagens e do contexto onde eles estão inseridos, que é a arte. Eu complementaria aqui com a arte de fazer você ser enganado. Então tá lá, o primeiro vislumbre do colapso que vemos no filme é a rachadura na parede. Isso aqui eu não notei, mas a minha esposa notou. Que é o cara aqui, o marido da Julia Roberts, ele tá lá, ele tá deitado na cama, dormindo, e aí tem um take, mano, é só nessa metade aqui, né, são duas imagens diferentes, tem uma puta de uma rachadura na parede, atrás dele, assim, aí ela até falou assim, nossa, mas que rachadura, eu sinceramente não tinha percebido isso, apesar de ser absurdamente ignorante o tamanho da rachadura. Aí ela falou pra mim, eu falei, nossa, interessante. Mas sei lá qual que é o intuito do filme, porque isso aqui acontece logo no começo, então você não consegue saber direito o que que é e tal, então rachaduras em outros lugares, isso aqui ninguém nunca percebeu, não tem como. Pra trazer aqui esse aspecto de caos, né? Então, desde o começo do filme, começa
a colocar na sua cabeça que alguma coisa esquisita está acontecendo. Depois aqui também tem a ver com as artes na parede, que assim, me desculpa, mas é impossível que um ser humano comum, que não seja um cinéfilo, sei lá como é que fala, o pessoal que gosta muito, mas muito mesmo, e estuda filme, tenha percebido que é impossível, cara. Aqui eles falam, pô, o detalhe, porque a esposa desse cara aqui, que eu não sei o nome, que tem aqui o nome, mas dane-se, era uma artista, trabalhava com arte e tal, então a personagem podia perceber. Mano, impossível. Então aqui, outro aspecto artístico pouco notado pelos espectadores, nada notado, na verdade, é a mudança de algumas das obras no decorrer do filme como forma de mostrar o colapso. Então aqui a ideia, né, tem esse quadro aqui, essa arte aqui, preta e branca, e aí conforme vai passando o tempo e a coisa vai ficando mais cabeluda, que a gente vai entendendo um pouquinho o que está acontecendo aqui no filme, ele vai mudando, né? Então, aí trazendo um pouco do cenário e do clima atual que está passando naquele momento o filme. Tudo isso são questões que você não percebe de forma explícita, mas que o seu cérebro ele é capaz de associar. Então entra a música que está tocando, o que o pessoal está conversando, o que está acontecendo. Então tem avião que cai, tem a televisão que fica meio caótica, e eles brigam, e tem aqui até um esquema meio que de o pessoal ficar com medo um do outro, porque não sabe se quem que é, enfim, é uma opção de coisas caóticas que vão acontecendo, que vai ficando na nossa cabeça e vai dando até um sentimento de tensão ali, você fica agoniado com o negócio. Outra imagem que muda a cada cena é o papel de parede, como, olha, isso aqui também é muito difícil você prestar atenção. Conforme vai passando, e é mesmo cenário, então aqui tá de boa, aqui no fundo tem um mar calmo e tal, aí vai ficando mais caótico, né? O mar começa a ser um pouco mais nervoso, aparecer onda, até que, tipo, o negócio tá... O rapaz aqui ele tem um problema sério lá, que o dente dele começa a cair. Aí começam uns negócios maluco, velho. A imagem lá atrás tá um mar de tempestade e tal. Né? Isso é o que a gente não vê, cara, mas que profissionais que trabalham com isso, eles se importam com esses detalhes, né? São os pequenos detalhes que fazem a diferença e que fazem você, de fato, ter uma imersão naquela história. Apesar de ser uma história medíocre, na minha opinião. Tem a ver aqui também com a música que tá tocando. Aí aqui, né, o outro exemplo, aí toca uma musiquinha de jazz lá, um mais refinado, aí eles se abraçam, aí tem até um clima aqui meio de constrangimento. Nesse final você fica achando, ai meu Deus, eles vão se beijar. E aí não beija, entendeu? Então tem também esse tipo de... Você começa a esperar alguma coisa e acontece outra. O fanatismo da personagem Rose, que é uma menininha, pela série Friends também ela é um pouco esquisita. Começa, eles estão no carro e aí ela tá assistindo Friends, aí como acaba a comunicação, acaba a internet, ela não consegue assistir o último episódio, e aí no final das contas ela vai assistir num bunker de uma casa que tinha lá uma biblioteca gigantesca com muitos DVDs, e ela consegue assistir, até a cena final, se não me engano, ela assistindo o último episódio de Friends num bunker, enquanto a mãe dela tá vendo a cidade ser explodida, tudo pegar fogo. É um negócio meio maluco. Esses finais de filme assim, apocalíptico e tal, eles sempre serão ruins. Porque assim, é igual The Walking Dead, cara. The Walking Dead, ela é uma série muito boa, eles têm um enredo muito legal, só que eles vão esticando tanto a história. E por que eles esticam a história? Porque não tem o fim. Não existe um final que seja minimamente bom, cara. Imagina só, o que vai acontecer com um apocalipse zumbi? Como é que você termina essa história? Não tem fim, velho. Porque você fica pensando assim, vai ter uma cura, vai ter não sei o quê. Cura de quê, irmão? Todo mundo que tá zumbi tá morto. Então, é impossível. Você não pode pensar assim, né? Falar, pô, eu desenvolvi uma vacina, eu vou aplicar a vacina num zumbi e ele vai voltar a ser uma pessoa normal. Não tem menor cabimento isso, até porque a maioria dos zumbis tem a cabeça cortada, tá todo ferrado lá. E aí só tem uma pequenina população de pessoas que não são zumbis ainda.
Pra esse grupinho matar todo mundo que é zumbi pra poder, a partir daí, começar uma nova civilização, não tem o menor cabimento. Então, aí o que acontece? Eles não terminam. Não tem fim. É exatamente o que acontece nesse filme. A diferença é que não tem zumbi, mas o final ele é ruim do mesmo jeito. Mas é interessante aqui. Agora, o ponto que mais acabou aqui, de forma proposital, no meu ponto de vista, pegando nesse filme, foi uma cena que, essa notícia aqui não trouxe isso, uma cena onde, porque pensa só, se eu consigo entrar em colapso, fazer um colapso tecnológico em outro país, eu consigo controlar tudo que esse país tem de comunicação e tal, eu consigo também controlar todos os carros autônomos daquele país. Aí é onde tem ali uma cena... Você já viu isso aí, né? Tem lá um monte de carro Tesla vindo numa rodovia controlado, né, via sei lá o que, né, por alguém, e aí eles arrebentam um atrás do outro assim, né? E aí trazendo o colapso da Tesla, ou de forma geral aí, tinha que ser a Tesla, e eles deixam escancarado que é um Tesla. Tem a marca, aparece, nem tiveram nesse trabalho. Fizeram de uma forma que muita gente focou só nisso, nesse filme. Pô, será que isso é possível? E tal. Imagina só, alguém hackeia o sistema da Tesla ou o sistema de qualquer outro carro e consegue controlar o seu carro e fazer com que isso vire um caos do transporte e o carro atropele pessoas, sei lá, você pode criar uma teoria da conspiração animal aí em cima disso. A tal ponto de Elon Musk se pronunciar nas redes sociais sobre isso e tal. Isso tudo é uma jogada de marketing, evidentemente, do filme, para chamar a atenção. Ele tá ali no Netflix, então aqui só trazendo, né, a quantidade de coisas que dá pra gente pensar, mas assim, o que eu queria deixar de final aqui isso é um filme, apenas. Ele é um filme de ficção. Então, se ele é um filme de ficção e você está tirando lições de moral de um filme de ficção, você é um idiota. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo, é possível isso acontecer? Cara. Mas sempre foi possível. Não é agora que vai ser mais ou menos, entendeu? Aí tem as inteligências artificiais, aí tem o carro autônomo. Ah, meu Deus, isso não sei o quê, papapá. Isso é jogada de marketing do filme, evidentemente. E aí trazendo também que existem vários elementos tecnológicos que são colocados no filme para que você tenha a sua atenção fixada naquele filme, porque hoje cada vez mais você tem a sua atenção dividida, então você está assistindo o filme, você está com o celular na mão, você está fazendo outras coisas, então você acaba perdendo um pouco dessa pega, né, de elementos ali que estão agindo no seu subconsciente para que você tenha de fato uma imersão naquele filme, como esse monte de coisa maluca aqui que acontece. Beleza? Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!